Aqui é @o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir o que mais que eu posso usar a AI no meu dia a dia, porque eu sei que o João é o nerdola da inteligência artificial. Vai ficar assim, foda-se. Aqui é o @João Vitor. A minha expectativa para esse episódio é mostrar para vocês como usar AI no dia a dia para ser mais produtivo desde o começo do ano. @nerdola da AI. Vambora. Então, a gente tava falando até aqui, quando a gente chegou pra gravar, né, João, sobre... A gente já falou de AI nos últimos episódios aí como tendência, então acho que já tá claro aí pra todo mundo que tá nos vendo, nos ouvindo aqui, que AI é algo relevante, importante, que o cara deveria focar, mas existiu a discussão com o outro João, que não está nesse episódio de hoje, mas que ele trouxe, né, de que as pessoas não estão mais tanto assim utilizando uma OpenAI, um ChatGPT da vida, como elas usavam no momento que estourou lá, que deu hype. E aí a gente chegou na discussão do, cara, e aí, né, o que a gente pode usar no dia a dia, o que realmente na prática ali tá sendo útil hoje, quem deveria estar usando mais, aquilo lá nem necessariamente é um problema na tua opinião, né, tu comentou comigo que, cara, a massa tá utilizando ou não o ChatGPT não significa que a AI tá indo bem ou indo mal, né? Como que tu vê isso? E vamos falar um pouco dessa questão na prática mesmo. Pra mim é tipo, se você pega e olha, pra maioria das pessoas, elas não usam pouquíssimas tecnologias são de fato largamente usadas por todo mundo, sabe? No dia a dia, assim. Cara, o próprio iPhone. Se você olhar, a maioria das pessoas não usa iPhone. Por isso você vai falar que o iPhone não funcionou. E, tipo assim, todo mundo começa a falar pra caralho dos novos iPhones, na hora que você vai ver, tirando certas bolhas, a galera não usa. E aí se eu for olhar por isso, na minha bolha... Né? AI é mais uma categoria, né? Porque se tu for colocar o iPhone numa categoria do smartphone, aí praticamente todo mundo utiliza, né? Que é o que a Apple tenta fazer, né? A categoria smartphone. Vamos lá, Sim. Smartphone. A galera não usa. Aí se você for olhar não, dentro da categoria... Smartphone o mundo usa, né? Usa, só que não usa o iPhone. Não usa o iPhone, não, Exato. isso, com certeza. Exceto nos Estados Unidos. Na hora que você olha, né, assim, AI, eu vejo duas coisas. Primeiro, existe o uso profissional e existe o uso cotidiano. O uso cotidiano, na minha visão, ele realmente ainda não pegou, e eu acredito que ele vai pegar de uma forma imperceptível. As pessoas não vão perceber, elas não... Tipo, vai estar embutido no que elas já fazem no dia a dia normal dela, igual a AI hoje já tá. Porque na prática, né, eu falar que a galera não usa AI generativa. Mas sim. AI, cara, do controle de fraude do seu banco na hora de fazer um Pix, a foto do celular ficar legal de primeira, você tá usando AI sem perceber. Então, acho que AI, adoção no dia a dia das pessoas vai ser isso. É isso, na real. Já é isso, mas a mesma generativa também vai ser. O que eu vejo de adoção de AI, ela acaba para usos mais ou profissionais ou de estudo. Né, que você até comentou ali, que você usou ali pro... Talvez esse seja o único uso mais consciente de AI que as pessoas vão ter. Sim. Seja para estudar as coisas de fato. Assim, isso quando eu falo as pessoas fora de ambiente profissional. Sim. Na hora que eu olho isso, eu tô vendo, pelo contrário, tô vendo que cada vez mais as pessoas estão usando. E aí, quando eu usando, eu não tô falando curiosas, indo lá e vendo o que é. Eu tô falando realmente, legal, cara, dá pra brincar aqui. Pensando numa estratégia. Como que eu uso? O número de empresas que estão vindo falar comigo, perguntando, cara, como é que a gente faz isso aqui? Olha, a gente queria usar pra ganhar produtividade, pra conseguir fazer mais. Cara, só cresce. Tipo assim, não diminui. Quando a gente viu o lançamento do ChatGPT, acho que em novembro de 22, foi isso, né? Novembro de 22 que lançou o ChatGPT. Acho que foi. Foi um boom. Que legal! Depois disso, a galera viu que, olha, ainda não tá tão fácil assim de usar no dia a dia. Algumas pessoas continuaram usando e agora, finalmente, as empresas estão começando a usar porque tá ficando disponível para as empresas usarem. E as pessoas estão vendo os user cases e como que isso funciona. Então, eu vejo que primeiro, separar o uso de AI entre cotidiano e profissional, né? E o cotidiano, a minha expectativa cara, quanto menos perceptível, melhor. Já no profissional, as pessoas estão sendo cada vez mais intencionais. E aí a gente tem que entender uma coisa que eu gosto muito de pensar, do professor do Ethan Mollick, que
ele fala que você tem 3 formas de usar AI, né? Eu faço uma subdivisão anterior, que é AI como copiloto e AI como piloto automático, né? Copilot e autopilot. Quando a gente fala do AI como copilot, ela é algo para ampliar a capacidade humana. Então, um dos usos que eu faço bastante, eu estava até fazendo aqui antes para olhar a pauta de podcast, cara, AI para pesquisa. Você pega uma Bing AI, que é gratuita, né, dentro do Edge, lá, conectada à internet, fala o que, olha, eu fiz essa semana pedindo artigos e livros sobre estrutura organizacional, para estudar mais sobre modelo matricial, modelo de gestão e tal. Pedi que, olha, me traga livros, me traga artigos científicos, me explica a referência deles, por que é bom e o link para eu poder acessar. Ela traz cada um dos links, quem é o autor, eu consigo acessar, clicar. E aí, o que é legal desse caso? Como ela é conectada à internet, ela não inventou aquilo. É algo que realmente existe, então eu consigo verificar. Eu lembro que o ChatGPT fazia isso. Ele até te dava o link, mas era um link que não existia mais. Era um link que não existia, né? Que ele só parecia... Não, que nem que necessariamente não existia mais. Às vezes o link não existia e ponto. Ele inventava porque parecia fazer sentido. Então, esse é um uso que eu faço na física. E eu faço isso pra muita coisa. Agora que a AI consegue ver... eu tô morando em casa, né? E aí deu uns negocinhos numa planta lá, que tem lá em casa, numa árvorezinha. Lá, eu tirei uma foto, subi no ChatGPT e pedi ele, putz, eu moro em São Paulo, esse é um pé de... Não é amora, maconha. Não, eu esqueci. O pé de uma frutinha lá, meio azedinha, e apareceu isso aqui. O que pode ser? E ele me descreveu o que podia ser. Eu tinha mandado pro jardineiro de casa já o que era, mas eu tava querendo saber o que... Ele me respondeu. O jardineiro respondeu, acho que 1h30, 2 horas depois, e era a mesma coisa. Tipo, o ChatGPT acertou o que era. O bagulho no fim? Agora eu fiquei curioso. Era um tipo de ferrugem lá. Tipo, ferrugem é o nome de um tipo de praga que dá em planta, e aí esse era um tipo específico. E aí o jardineiro confirmou que era o que o ChatGPT tinha falado. Então, tipo assim, putz, você tem vários desses usinhos que você vai fazendo no dia a dia que são legais. Agora, quando a gente entra na empresa, aí a gente precisa começar a olhar para os processos, né? A gente, inclusive, já gravou um podcast sobre processos aqui, e eu vejo que é muito isso. Cara, quais são os processos que acontecem? Quais são aqueles processos que eles são muito repetitivos e previsíveis? É sempre um input muito parecido, um output muito parecido. Isso é um bom lugar para AI como piloto automático. Que ela vai pegar aquele input, processar daquela mesma forma e te dar o output daquela mesma forma. Esse é, para minha visão, um lugar onde a AI pode ser um bom piloto automático e substituir a necessidade de pessoas. Agora, existem cenários onde a AI não é muito boa nisso. Eu gosto de trazer o exemplo do time comercial no G4. O meu SDR, ele sempre tem que validar as mesmas perguntas. Ele faz o bunch, basicamente, né? Então, cara, é sempre as mesmas perguntas a serem validadas. Por mais que a resposta de cada qual seja diferente, é sempre as mesmas perguntas sendo respondidas. Eu consigo, então, pegar qual que o SDR fez e analisar automaticamente. Eu não preciso mais que o SDR faça essa análise e puxe as informações para mim. Por quê? O input é sempre o mesmo, o output é sempre o mesmo no sentido de estrutura. Então, ali, a gente colocou a AI como piloto automático, pega a gravação de cada call de qualificação, roda ali uma transcrição, uma análise, extrai as informações que eu preciso e salva no CRM. Já o processo de vendas, ele tem sempre o mesmo output em tese, que é ou vende ou não, só que a execução de como chegou lá não é sempre a mesma. Então, não é que, primeiro eu vou apresentar meu produto para depois... Não, cara, cada caso de venda é único e no meio do caminho, tudo bem eu sair do processo ideal desde que eu chegue no objetivo que eu tenho. É diferente do SDR. O SDR não é tudo bem qualificar o lead sem pegar essas informações, porque você só qualifica se pegar a informação. Sim. Na venda, não. Eu posso deixar de, por exemplo, eu posso não quebrar todas as objeções do meu lead, porque teve uma objeção que na hora que eu quebrei ela, ele já estava convencido. Sim. Ele me deu 5, eu foquei numa só, quebrei e mesmo assim fiz a venda. Então, esse é um cenário onde a AI não é um bom piloto automático. Ela é um bom copiloto, que vai te ajudar meio real time ali, à medida que você está avançando, para ser mais produtivo e mais eficiente. Aí tem os estudos, né, que mostram. Cara, across the board, assim, quando você olha todas as funções corporativas, blue collar, que a galera fala, né, a galera de escritório e tal, o uso de AI tem gerado ganhos de produtividade, eficiência de 20% a 50% em quase tudo. Tipo, de atendente de suporte a analista de grandes consultorias, sabe? A consultor de grandes consultorias. Saiu estudo com a BEM, saiu estudo com a BCG lançou agora um outro programa, a PwC também. Tipo assim, cara,
tá gerando produtividade para todo mundo. Por quê? Porque ou você não precisa mais fazer isso, foca em fazer outras coisas que isso aqui tá automatizado, ou eu vou te deixar mais inteligente para fazer isso aqui. Então você tem esses dois cenários ali. Na própria V4 a gente já tá utilizando alguma coisa na parte de operação também. Então, por exemplo, a parte de desenvolvimento de copy, variação de copy, alguma coisinha de imagem tá começando a ser útil também em alguns casos. Porque a imagem era mais difícil, né, principalmente para a parte de anúncios, ela não vai ser útil no sentido de te fazer um anúncio, né, do zero, mas ela pode te dar alguns assets ali que você vai conseguir posteriormente encaixar ali numa arte ou algo do gênero. Então, isso a gente já vem utilizando e principalmente na parte de copy, a gente já conseguiu ver exatamente isso aí, mais ou menos 28%, 33% de aumento de produtividade no sentido de que esse cara consegue produzir mais copies por pessoa, né? Eu consigo fazer mais ou menos uns 30% aí de aumento na produtividade desse cara. E o que eu sinto, acho que eu falei isso em outra vez que a gente comentou sobre AI, e eu sigo tendo esse mesmo uso no meu dia a dia, quase todo dia, assim, não vou dizer que é 100% dos dias, mas é quase todos os dias, que é nesse formato de Copilot, dela me ajudar a pensar em mais coisas, né? Me dar uma abrangência maior de pensamento. Então, sei lá, eu tava comentando contigo que eu tô lendo aquele livro do... Como é o nome do cara? Rand Fishkin. Que é Obviously Awesome. Acho que nem tem em português esse livro, né? Pelo que eu pesquisei. Eu acho que não. Acho que não. Mas enfim, um livro sobre posicionamento, livro legal. E aí eu nem fiz isso ainda, mas eu fiz rapidamente só pra testar. Eu quero fazer isso depois por completo, que é pegar esse livro, transformar ele num framework, né? Que ele já é um framework, mas eu quero transformar ele num documento pra fazer o trabalho de posicionamento. E aí eu peguei uma página do livro, que é um dos passos, copiei todo ele, coloquei no ChatGPT mesmo, 4 ali, falei, me ajuda a tornar isso aqui um processo, né? Tipo, pro cara preencher e tipo assim, porque eu posso ler aquela página e entender, mas pô, cada um tem uma interpretação, enfim. Sim. Me ajuda a montar isso aqui como se fosse um processo. E ele ajuda, tipo, ele vai lá e fala, poderia ser isso aqui, fazer essas perguntas e tal. O que você entendeu sobre isso? Entendi isso, agora me ajuda a montar isso aqui. E outra coisa também nesse formato, foi que a gente o Bunch, que tu comentou, a gente também tem o Bunch na V4, claro, só que a gente tá criando um negócio que o nosso Service Delivery Manager da V4, que é um cara que a gente contratou recentemente, ele sugeriu a gente criar o Growth Maturity Score, que é basicamente um monte de pergunta que, quando respondidas, ela vai te cuspir como se fosse ali um nível de senioridade ou de quão avançado é o seu marketing. E aí essas perguntas a gente foi gerando elas com o ChatGPT, porque a gente foi falando, dentro desse tema aqui, eu quero falar dentro de mídia, que tipo de perguntas eu posso fazer para avaliar o nível de senioridade da mídia desse cara? E aí ele gera um monte de ideias, a gente vê o que a gente acha mais legal e tal, e vai criando esse algoritmo. Uma coisa legal que eu fiz para mostrar pro time o poder de usar, e aqui eu tô falando de GPT-4, tá, galera? Quem usa, por exemplo, o ChatGPT de graça, falando bem a real, baixa o Microsoft Edge, ou eu não sei se dá pra acessar o Bing pelo Chrome, Safari, sei lá o que você usa. Eu acho que tu não consegue fazer o uso dele. A diferença é muito grande. Não, é muito grande a diferença de GPT-4 e GPT-3,5. Tem um exemplo, é um exemplo ruim, mas ele ajuda a maioria das pessoas a entender. Tipo assim, o GPT 3.5, que é o gratuito no ChatGPT, ele tem um QI de 85 e o GPT-4 tem um QI de 150. É isso. É tipo assim, você falar com a pessoa burra e com a pessoa muito inteligente. Essa é a diferença. Então, assim, se você tá julgando e falando, esses caras... Só confere se você usou o GPT-4 antes de fazer seu julgamento de capacidade e utilidade ali. Dito isso, uma coisa que eu fiz. Fiz uma engenharia reversa de um script de construção de conteúdo para Reels. Eu peguei vários Reels de uma página, transcrevi eles. Tá bom. Dei 10 exemplos de Reels e pedi, cara, me acha um padrão de como de criação de conteúdo dado essas transcrições aqui. Caralho. Ele achou o padrão, eu falei, agora escreva um playbook para replicar esse padrão. E ele escreveu um playbook mais ou menos 90% parecido com o playbook que o time tinha construído. Caralho. Então, na hora que você olha isso, você fala, cara, você pode fazer engenharia reversa de muita coisa. Outra coisa que eu tenho usado, né? Eu aprendi o básico de programação, mas, cara, eu não sou um baita programador. Eu nem me considero um programador de fato. Eu consigo escrever um pouco de código, correção e tal, mas eu ainda uso muito ChatGPT para codar. Então, tem algumas coisas que eu uso o GPT-4 para fazer algumas análises de dados, né? Sobre planilha e tal. Depois que a análise ficou boa, eu falo, escreve esse código Python que você usou para analisar para mim, de forma que eu possa rodar dentro de uma ferramenta chamada Google Colab.
né? O Google Colab é uma ferramenta de pesquisa a galera de machine learning usa muito, mas você coloca um código e rodar o código no navegador. E ele escreve. E aí você compartilhar com o time para o time fazer as mesmas análises que eu fiz, sem precisar do GPT-4, sem precisar ficar dependendo da AI e criar código de novo toda hora. Legal. Então, você vai tendo vários desses pequenos ganhos que eles vêm de você. O que você está fazendo, o que você gostaria de fazer, conversa com alguém muito inteligente que sabe programar, acessa a internet, fala todos os idiomas do mundo. Se você pensar no GPT-4 dessa forma, é alguém muito inteligente, só que muito literal. Ele faz aquilo que você pede. Essa pessoa consegue acessar a internet, fala qualquer idioma e sabe programar em Python. Seria útil para você ter essa pessoa à sua disposição a qualquer hora para conversar? Se a sua resposta é sim, então o ChatGPT seria útil para você. Sim. Só que a galera não pensa assim. A galera pensa como se fosse um software mais tradicional, determinístico, né? Que é eu imputo 1 mais 1 e ele me fala 2. Não é assim. É outra lógica que você tem ali dentro de como trabalhar. O que tu acha? Tu viu que eles lançaram ontem? Eu não sei se no beta, nem lembro se no beta já estava disponível. Eu acho que sim, mas a GPT Store. Ainda não tava, né? Eles liberaram ontem. Já tem um tempo que eles liberaram os custom GPTs, que são GPTs customizados, que você dá informação base extra lá, mas ainda não tava GPT Store disponível. Cara, eu achei legal. Eu tenho minhas dúvidas, de verdade, do quanto vai ser útil. Deixa eu voltar, né? Você tem duas visões aqui no GPT Store. Você tem eu, como usuário, achar um GPT legal pra usar. Ok? Eu, como criador de GPTs, vou ter isso, tipo, a galera falou, nova Apple Store. Eu não acho que vai ser uma nova Apple Store do ponto de vista do criador de GPTs. Por que eu não acho? Porque, pelo menos da forma como é hoje, é muito fácil replicar o GPT de outra pessoa, a não ser que você use uma parte específica deles que são as funções, onde você meio que faz chamada de API para fora do ChatGPT. Mas enquanto for baseado em prompt engineering, né, que você dá as instruções customizadas e no upload de arquivos que você subiu como base de conhecimento para fazer RAG, eu acho que é muito frágil. Agora, como usuário que eu vou pegar um GPT pronto e fazer algo, aí eu acho que é legal. Aí eu acho que, você vai ter algumas coisas ali que vão ser bons guias para você usar. Basicamente, a GPT Store ali vai ser um ambiente que eu vou ter várias, digamos que inteligências artificiais ou vários botzinhos que eles vão ter funções mais específicas, né? Exato. E eles vão ser customizados com conhecimentos e instruções específicas. A base da AI em si vai ser a mesma para todos, só que eles vão ter acessos a instruções, que é basicamente a pessoa falando como ele deveria se comportar, e a conhecimentos específicos que não estão na base original de treinamento. Eu vi um bem simples ali, que é de livros, por exemplo. Tu dá um livro e ele te sugere vários outros com base num banco de dados de livros XPTO lá. Então ele tem um banco de dados específico de livros, e aí ele tem mais ou menos o conhecimento daqueles livros ali. Então, quando tu dá um livro pra ele, ele já entende, já sabe o que é aquele livro, aquele contexto, ele vai te sugerir outros que são parecidos, similares, próximos, legal, sabe? É legal. Só que aí, pra mim, esse exemplo é legal porque ele traz justamente a minha parte da fragilidade como developer, né? Legal. Só que assim, se o ChatGPT pode acessar a internet e eu tenho vários sites de review de livro que provavelmente isso é só, trazem... claro. Não, mas ele é bom pra galera entender, assim. Como usuário, do caralho. Agora imagina, eu criei isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro, que é uma das propostas da GPT Store, é você vender acesso aos seus GPTs pra galera possa usar. Eu não vi nenhum pago lá ainda. Mas enfim. Aí você vai lá e faz isso e fala, cara, mas então, se o ChatGPT pode acessar a internet, ele pode pesquisar nos sites que já fazem review de livros e dão sugestões, eles trazem os relacionados e em cima, tipo, o autor, o próprio Google, ele já pode trazer isso sem depender dali. Então, pro usuário, eu acho super legal. Eu acho que entre amigos e coisas assim, eu acho que é legal. Eu acho que como marketing também é legal. Porra. Tu acha que interno pode ser uma boa? Interno já nem precisa mais nem precisa da Store, né? Que tem aquela função, né, que eu acho que veio um pouquinho antes também, né, que tu pode imputar os teus dados lá dentro e ele cria meio que um GPT com os teus dados ali, né? Ele tem as instruções personalizadas, né, Custom Instructions, ele tem isso. Tem isso, mas isso é uma configuração no seu GPT, né? Eu sei que o pessoal criou É que você já pode exportar os chats. Você tem duas coisas, né? O Custom GPT, ele já estava disponível antes da Store, só que cada um copiava o seu link de acesso e mandava pros amigos. Mas tinha que ter o 4.0, né? Você tinha que ter o 4.0. Assim. Tá, beleza. Então acho que é isso aí.
E aí, a outra coisa que eles permitiram fazer era compartilhar o chat. Então, você começava a conversa ali no chat, compartilhava e as pessoas podiam continuar dali pra frente no dela. E isso veio até bem antes, Veio na até verdade, bem né? antes. Então, O você que eu meio que vi já que era tinha um isso. legal era que era um... O pessoal pegou alguns conteúdos nossos do cientista do marketing, meio que alimentou ali, colocou no GPT, e aí eu tinha um link que eu poderia conversar com o livro. Ah, isso é legal. Entendeu? E eu acho que Que é a mesma aí... coisa que você já fazia antes por API, só que ali fica um pouquinho mais fácil, porque você pode só dar o upload nos arquivos e tal, né? Mas aí eu acho que é uma discussão legal de que é uma das coisas que vai... É onde, pelo menos eu acredito que a gente vai começar a ver a diferenciação de quem tá levando a sério como empresa, quem tá fazendo por hobby ou não. Isso que a galera faz é basicamente assim, você sobe, sei lá, para facilitar, vamos falar que a gente pegou o curso inteiro, ciência de marketing, transcreveu, porque ele trabalha com texto, né? E subiu tudo. Não foi o caso. Vamos dizer que seja. Vamos diferir. Pegar o livro, vamos pegar o livro. Pegou o livro inteiro. Lá e subiu o livro. Pegou O o GPT, cientista do marketing livro também, ele né? não consegue ler o livro inteiro de uma vez só, e mesmo que leia, tem alguns estudos que mostram que ele não é bom em lembrar o conteúdo inteiro. Então, mesmo cabendo na memória dele, ele não é bom em lembrar de tudo, né? Ele é muito bom de lembrar o que tá no começo, o que tá no final, e ele fica ficando cada vez pior em lembrar o que tá no meio daquele conteúdo, quando é um conteúdo muito grande que você deu pra ele. Tem estudos científicos que mostram e tal. Interessante. Então, o que o pessoal faz? Você faz uma pergunta lá, uma interação, ele pega aquela sua pergunta e tenta achar pedaços do livro que respondam àquela pergunta. Ele usa um negócio que chama similaridade Cousin, que é o quê? Tudo que você fala, ele vira um vetor, que é um número. O livro ele foi quebrado em vários pedaços que também são números, e ele tenta achar quais são os números parecidos com esse aqui que o cara mandou, por proximidade, né? E tem toda a explicação técnica por trás, mas pensa assim, cara, ele acha os números próximos. E ele usa aquelas referências, aqueles pedaços próximos para responder. Só que essa similaridade vem do conteúdo do chunk. Não necessariamente parecer que fala da mesma coisa significa que fala da mesma coisa. Às vezes tem alguma coisa lá que distorce, até pela forma como ele quebra os chunks. E no GPT puro lá, normal que a galera faz, eles mostraram, né? Ele é o que a gente chama de RAG simples. RAG é uma sigla em inglês RAG para Retrieval Augmentation Generation, que é basicamente geração ampliada por recuperação. Ele recupera os pedaços lá de exemplo. Ele usa um simples, que é, cara, ele pega 2 exemplos do base que ele tem, e é como se fala o seguinte, ao invés de simplesmente responder isso aqui, responde isso aqui com base nesses 2 pedaços. Ele te responde. Erra muitas vezes. Até o fato de você dar o livro inteiro também faz com que ele erre mais, por conta daquele negócio do meio, né? Chama Loss in the Middle, o paper que fala sobre isso. Então, agora, como que são bons sistemas de RAG? Primeiro, você trata os inputs. Então, você não vai simplesmente pegar o livro e jogar. Você vai tratar o livro previamente. Tenho certeza que tem um monte de coisa no livro que não precisa estar lá. Então, sei lá, tem aquelas frases repetidas porque viraram um coach gigante. Cara, você arranca essas coisas. Você arranca... Muita história que às vezes tem no meio. História que não agrega nada pro conteúdo. Primeiro, então, você vai tratar tudo. Depois que você trata, você usa uma técnica avançada de RAG. Então, você tem algumas opções. Você tem a opção, por exemplo, que chama Multi-Question Chain, que é o usuário foi lá e fez uma pergunta. Você pega aquela pergunta e transforma em algumas variações e responde cada uma das variações e depois consolida. Você tem o que chama de re-ranking, que é, em vez de pegar 2 exemplos, 2 chunks, inclusive tem isso, né? O ChatGPT, a galera fez teste, parece que ele usa 1 ou 2 chunks só pra te responder. Ele sequer usa o 3, que é o padrão. Mas em vez de pegar 2, você pega tipo 10, literalmente, assim, você pode colocar quando você quiser, mas 10 chunks, que são potenciais respostas, ranqueia novamente cada um deles e escolhe os 3 melhores para responderem aquela pergunta. Então, você faz um filtro das potenciais respostas do conteúdo. E isso vai melhorando a qualidade da resposta de quando você usa isso. E para um uso profissional, de fato, isso faz muita diferença. Sim. Porque você vai ser mais específico na resposta, na qualidade, em tudo que você faz. Então, você começa a ter isso e fala, cara, vale a pena o esforço de fazer isso? Depende de quem você é. Se você pega um cenário... como o G4, empresa de educação, e eu quero colocar um chatbot, o tutor AI lá para os meus alunos estudarem, vale total a pena.
Agora, não, cara, eu sou um cara que hoje vive ali de marketing digital, não sei o quê, produzindo conteúdo, tem meu livro. Ah, cara, eu não vou produzir tudo na Pia, vou colocar no ChatGPT pra galera usar, porque já vai ser legal como ação de marketing. Então, essas diferenciações vão ir acontecendo com o tempo. Pelo menos é o que eu vejo, assim. Sim. Tu tinha dito também que tem um negócio diferente ali sobre treinar a AI. Sim. Tu tinha falado que ia ser legal de falar sobre isso. Era sobre... Qual é a comparação mesmo? Era treinar e dar informação. Dar informação, né? Qual que é a diferença dos dois? Quase todo mundo, quando fala treinar AI, tá fazendo o que eu falei que é RAG, que é, eu tenho AI, por exemplo, o GPT-4, beleza? E ao invés de simplesmente fazer perguntas puras pro GPT-4, eu tô falando, cara, responde isso aqui usando essa referência. Eu não treinei a AI, eu só deixei ela acessar uma base específica de dados. Treinar a AI é uma de duas coisas. Ou eu fiz fine tuning, ou eu realmente treinei do zero, né? O que a gente fala de modelo fundacional. O que é o modelo fundacional? Cara, eu peguei muita informação e treinei do zero uma AI com aquela base de conhecimento específico. Quase ninguém deveria fazer essa porra. Essa é real. Quase ninguém deveria fazer isso. A última, né? É isso, que é treinar do zero a sua AI. Quase ninguém. Acho que tem a ver também com a quantidade de dados, né? Não só, foi muito engraçado. A Bloomberg criou o Bloomberg GTP. Eles gastaram mais de $1 milhão para criar o modelo do zero, especialista em finanças. Caralho. A galera pegou o GPT-4, fez fine tuning e tem resultado melhor. Então, assim, quase ninguém deveria fazer uma AI do zero mesmo. Agora, o que faz muito sentido para muitas pessoas? Fine tuning. Qual que é a melhor AI disponível hoje no mercado? GPT-4. O Google Gemini Ultra. Primeiro, não está disponível. Segundo, a galera já está questionando se aqueles benchmarks são reais. E mesmo que seja melhor, é por quase nada, beleza? Então, assim, as melhores são o GPT-4 hoje disponível. É caro. Não é barato usar o GPT-4 em escala, né? Na hora que você pensa nisso, fala, cara, então como é que eu faço alguma coisa com muito volume, com a mesma qualidade? Você pode treinar a AI para ficar muito boa na tarefa específica, a se comportar de uma forma específica. Isso é o fine tuning. Então você consegue, por exemplo, foi o que a gente fez no G4. A gente fez lá algumas milhares de calls do nosso SDRs, fazendo o tratamento dela com o GPT-4. Depois a gente pegou todos esses exemplos e fez o fine tuning de Llama em cima disso. A Llama é uma AI open source que a Meta criou, em que agora ela se comporta com o mesmo nível de qualidade de GPT-4, só que muito mais barato e só para essa função específica, que é pegar e analisar as calls do SDR. Isso também é treinar uma AI. O que é treinar a AI quando a gente fala de fine tuning? O RAG é sobre o que você fala. O fine tuning é como você fala daquilo. Essa é a diferença que eu gosto de usar. Cara, o fine tuning é como a AI pensa sobre um tópico. O RAG, que é o acesso à informação, esse é o tópico sobre o qual você vai pensar. É dar acesso ao conhecimento e não à mudança de comportamento em si. Então, esses ajustes, eles fazem diferença. E aí, o que eu acredito, dentro de um contexto empresarial, essa diferença de entendimento vai fazer sentido, vai ser importante. Para a pessoa física comum, meio que foda-se. Não, o GPT, eu fui lá e treinei minha AI com as minhas informações. Cara, para o seu uso no dia a dia não importa muito. Agora, numa empresa importa. Por quê? Porque isso muda patamar de investimento. Isso muda expectativa de resultado. O que aquilo vai significar na prática. Então, tudo isso vai sendo impactado. Entendi. Muito bom. Tem também o case que acho que é legal de tu trazer aqui, que vocês compartilharam com a gente sobre a parte de vendas lá. Não sei se você pode falar aqui. Foi isso, né? Foi primeiro que a gente fez foi dos São SDRs. vários níveis, né? Eu acho que uma parte deles, inclusive, a gente fez dentro de casa também, que é essa parte de usar o Whisper AI, né? Que é a AI de transcrição. A gente transcreve todas as qualificações e aí isso já facilita muito a vida do nosso closer quando ele vai pegar, porque ele já consegue ter ali um resumo, tanto um resumo como o negócio inteiro transcrito, se ele quiser, né, por algum motivo ler ou pegar aí e ter mais informações. Então esse foi pra gente o primeiríssimo nível, transcrever aquilo que está sendo falado naquela call. Eu sei que vocês foram até já mais além do que isso, né? Então assim, o primeiro call foi transcrever, né? Aí de transcrever foi extrair informações específicas para não depender mais de uma pessoa pegando específicas, tipo assim, né? Dentro de tudo aquilo que foi falado, qual que é o bunch?
né? Quais são cada uma das partes do bunch. Resumidamente é isso. Sim. E aí o nível seguinte foi, como é que eu pego aquela call inteira, o bunch, mais o que o cliente preencheu no formulário, mais tudo que eu tenho de histórico, de case de aluno, de descrição de produto, e monto ali meio que um pitch personalizado para o meu vendedor usar. Esse foi o passo seguinte, que tipo, meio que dando pro closer o que ele tem que falar. Cara, assim que você vai vender pra esse cara. A gente deu pro closer e falou, olha, esse cara aqui, ele veio do segmento A e tem dor no tema montar time de vendas. Tá bom. Toma aqui cases de alunos do segmento, cases de alunos com time de vendas. Toma aqui perguntas de implicação personalizadas para você usar nele em cima. E, by the way, é assim que cada produto nosso ajuda ele. Essa parte de cada aula que ajuda ele, como a aula ajuda e de produtos assim, tipo, esse aqui é o top 1, 2, 3. Tem o ranking de produtos. Para cada produto tem qual parte da aula ajuda no quê. E perguntas que ele pode fazer e como responder usando o conteúdo do produto para o cara ver, caralho, os caras sabem do que eu tô falando. Tá, então você tem tudo isso, pronto. O vendedor não tem mais que pensar, porque o que acontece? A gente tem bastante produto, né? Sim. E bastante segmento, e bastante... Cara, é quase humanamente impossível para um vendedor meu saber muito bem de todos os produtos. Com isso aqui, ele consegue. E também, mesmo que ele saiba de todos os produtos que ele tá lá, sei lá, 3, 5 anos... não necessariamente você garante que todos os dias ele vai estar com a cabeça boa o suficiente para lembrar e conectar todos os pontos necessários. Que ele vai conseguir customizar para cada cliente também. Deixa eu só fazer um exercício aqui contigo. Vamos pegar aqui quais são as etapas, né? Então tu tem a qualificação, ou melhor, né? Tu tem a transcrição da qualificação, o tratamento dessa qualificação para entender todas as características que são importantes pro teu negócio, né? Todo o bunch, enfim, todas as questões que tu quer saber daquilo ali que são mais importantes. Disso sai algumas sugestões de quais são os problemas, quais são os melhores produtos, quais são os cases e como mais ou menos ele deveria usar tudo isso para vender para esse cliente. E isso tá na mão do teu closer ali, do teu executivo de vendas, para executar as vendas, provavelmente no teu CRM. É isso, né? É isso. E agora o nível que a gente tá indo eu tô gravando as calls de venda em si e analisando o desempenho dos vendedores, TLDV, Perfeito. E analisando os vendedores em escala. Cara, como que ele tá indo? Ele tá usando o spin direito? Ele tá fazendo um bom fechamento? Como ele tá lidando com as objeções? Tá. Então, tô analisando os vendedores. É que o exercício que eu quero fazer é o seguinte, para ajudar a galera que tá nos ouvindo. Então, tem transcrição, pegar o que tem na transcrição, organizar essas informações, traduzir, entre aspas, aqui para o vendedor como usar essas informações e como isso se conecta com os teus produtos e as objeções já conhecidas e os cases e tudo mais. E agora também, num próximo momento, vai ter ainda uma avaliação dessa reunião de vendas para ver o quão bem feito foi. Exato. E um indicador, você deve ter pensado nisso, mas eu vou falar também que o indicador que é legal aqui nesse final é quantos, entre aspas aqui, quantos % ele usou desses insights que foram dados, né? Porque, vamos dizer que tu fez todo esse processo de qualificação, gerou um monte de ideia, chegou lá, o closer não usou porra nenhuma. E vendeu. Ok, isso é um dado. Ou vamos dizer que ele usou muito e não vendeu. Isso é outro dado. Aí você vai ter uma noção também de taxa de sucesso e taxa de uso de toda essa frente que você fez aqui com o AI. Mas aí, antes da gente falar dessas futuras possíveis ideias, dentro de tudo isso aqui, quais são as coisas de AI que tu usou pra galera entender? Tipo, na primeira aqui é o Whisper, na segunda é Fine Tuning. Vamos lá, a gente usou o Whisper pra transcrever. Aí a gente começou usando o GPT-4 para analisar aquela transcrição e fazer o bunch em cima dela. A API do GPT-4 mesmo, para ler tudo aquilo. Da Microsoft para ler tudo. Agora a gente substituiu já por uma com Fine Tuning, mas acho que a maioria das pessoas vai começar com o GPT-4 e deveriam começar com o GPT-4. Eu vi, inclusive, gente tentando começar com 3,5. Cara, de verdade, não rola. Ou é GPT-4 ou é a Cloud. Tá? Que é a Cloud da Anthropic lá, que é uma empresa francesa. São as únicas duas que eu recomendaria. Ela faz em português? Faz. Funciona bem. Tipo assim, fora dessas duas, eu fiz muito teste. O resto é tudo ruim. Real, pra isso especificamente. A galera do nosso time de tech falou assim, não, gente, não vamos usar o ChatGPT, vamos usar o da Amazon. Aí é uma boa sorte. É muito ruim. Eu testei e falei, é uma merda isso aqui. É muito ruim, de verdade. Então, assim, são as únicas duas que eu recomendo hoje pra você pegar e usar. Você pode fazer Vanitan e tal, pro resto, beleza. Depois disso, pra gerar esses insights pro pessoal, aí foi uma mistura com base no produto. Uhum. Foi uma mistura de GPT-4 com RAG.
Então, que é dando acesso às minhas informações, então não foi só prompt engineering, né? Porque até o Bunch foi prompt engineering puro. Foi, ó, essas são as informações que eu preciso, essa é a estrutura que eu preciso que você me responda, e tá aqui a transcrição, e ele respondeu. Antes de eu fazer o fine tuning. Depois do fine tuning não foi só, ó, tirar essas informações, tá aqui a transcrição. Mas antes era isso. Na preparação do vendedor, aí eu já tive que colocar muita informação. Era inviável. Então a gente usou RAG, que é para cada produto, tá? Tipo assim, é como se falasse o seguinte: toma aqui a transcrição da call. Quais são as dores do cliente? Beleza. Como que cada produto responde a dor? Vai lá e busca em cada produto a referência para você responder isso aqui. Traz a referência de cada aula que você usou. Mas aí, só para eu entender e os ouvintes também entenderem, então, nessa parte do produto, e aí aqui pode ser um serviço, pode ser qualquer coisa que você tiver aí, pode ser inclusive um produto físico, sei produto lá, é o que você vende, tá, galera? a sua solução, né? Sua solução. Então, a solução, no caso do G4, tu pegou e tu entregou para ele um database de explicações do produto? Eu entreguei quase um mix do deck de cada produto com o Notion que a gente explica de maneira detalhada cada produto, que é o mesmo material que eu uso para treinar meus vendedores. Entendi. Basicamente a mesma coisa. E aí ele gera as respostas customizadas para cada produto. E aí aquela fita do RAG que tu explicou, ele vai pegar, então, todas todo o bunch que foi tirado dessa call, que foi tirada da transcrição, né? Então aí já tem duas etapas grandes aqui, e ele compara isso com os produtos para entender, esse produto tem essa similaridade, esse outro tem essa. Exato. E aí ele vai fazer a mesma coisa para cases. Então, nos cases em específico, o que eu fiz, né? A gente primeiro, usando o GPT-4 ali, extraiu quais eram os desafios do lead, isso faz parte inclusive do Bunch, né, da forma que a gente faz, e qual é o setor dele. E aí nisso foi uma busca mais simples mesmo, foi tipo busca de banco de dados, porque eu tenho meus cases catalogados. Quase um PROC-V. Quase um PROC-V, exato. O case foi mais simples, o case foi basicamente PROC-V. Agora, o como explicar a forma como cada produto ajuda aquele cliente, quais perguntas fazer, como que o produto ajuda ou não, o spin e tal, aí foi AI. Sim, que ela vai ter esse poder de conseguir comparar as coisas e gerar uma visão sobre isso, né? Interessante, foda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que seria legal pra galera entender. Na prática, tudo isso... Inclusive, eu tava viajando aqui que se não existissem AIs, isso seria uma função muito útil no time de vendas, né? Que seria a função... Que nem a gente tem uma função do LDR, que é o cara que tá ali só construindo lista, mas ele não fala com ninguém. Poderia existir, né? Hoje não precisa mais, mas poderia ter o cara que é seria quase se eu desse um assistente executivo para os executivos de venda, para eles prepararem o cara pra reunião, sabe? Tipo um secretário que te dá um briefing pra reunião, é isso? Puta, tipo isso mesmo, mas hoje em dia já não faz mais sentido, enfim. Mas legal. Cara, interessante, mas eu acho que é mais pra galera entender, assim, né, que... Porque quando a gente fala, dá pra fazer dá pra pegar aqui, transcrever e conectar tudo e ele vai entregar um monte de insight. Eu acredito que pra galera que não manja nada, ou manja muito pouco, só usa um pouquinho do ChatGPT lá, fica meio, caralho, legal, mas eu não faço ideia. Então aqui já tem mais ou menos um mapa do que foi feito, pelo menos no time de vendas aqui do João, lá do pessoal do G4, e isso trouxe, né, dos teus resultados lá, trouxe, tipo, mais de 30% de produtividade, né, de taxa de conversão e tal. Tipo assim, o resultado em vendas mesmo, depende um pouco do perfil do lead que a gente fala, né? Putz, um lead que já era muito qualificado, menos, mas ficou... Ele variou de 18% a quase 50%, dependendo do perfil. A média ficou em 33%. 18% a quase 50% a mais de taxa de conversão em vendas. Exato, taxa de conversão em legal. Vendas. Parte disso foi por redução de tempo, parte disso foi por converter mais de fato. Porque ainda tem isso, né? Você vai tendo ganhos em escalas diferentes. Primeiro, um dos principais fatores para você perder lead é tempo médio de resposta. Sim. Parte do tempo médio de respostas é você conseguir pegar o lead que se cadastrou e fazer ligação. Só que se você demora muito trabalhando em cada lead, você vai, por definição, demorar mais para atender o próximo, ou você vai ter um call center. Então, putz, reduzir o tempo de resposta SDR foi isso. Aí na hora que a gente começou a transcrever e trabalhar o Bunch, a gente viu que, tem SDR que não tá seguindo o processo. Vamos trabalhar para o SDR passar a seguir o processo. Ele seguindo o processo, ele qualificava melhor. O fato da qualificação ser melhor ajuda o vendedor a converter mais por definição. Sim. E, by the way, agora esse SDR está trabalhando mais rápido. Então, eu estou atendendo o lead mais rápido, eu estou diminuindo meu tempo de resposta. Então, você vai empilhando vários ganhos e, no final, você tem esse resultado melhorado. Eu lembro que na aula Eu lembro que eu fui no Traction, né? Lembra que eu dei umas aulas no Traction lá também? E aí, antes de eu fazer aquelas aulas, eu fui num Traction como aluno. E aí, eu lembro que tu estava apresentando alguma coisa com AI.
E aí tu tava falando, acho que era de taxa de conversão, em algumas das tuas uma parte da tua aula tu fala de taxa de conversão. E aí eu comecei a debater com a galera na mesa, que eles falam, não, se eu tiver 10% de melhoria em cada etapa, no final eu tenho 10% a mais de resultado. Aí eu falei, não, por lógica não, né? Por lógica, se tu tem várias etapas que tu melhorou 10%, teu resultado final vai ser muito maior, porque ele vai se empilhando, né? Daí eu peguei o ChatGPT, falei, minha lógica tá certa aqui, me explica, me dá uns exemplos, e realmente tava certo, enfim. É bem óbvio, então, bem juros compostos da vida aqui, mas... Você vai empilhando cara, dá resultado. Sim. E a minha recomendação, quase todo mundo que quer entender o poder disso pega qualquer tarefa que seu time faz, que tem a ver com ler e ou escrever, e falar tem muito a ver com isso, né? Uma ligação, tirar informação tem muito a ver com isso. E tenta automatizar usando o GPT-4. E quando eu falo automatizar, eu não tô nem falando escrever código, não, cara, nem que seja na mão, sabe? Baixa o áudio da ligação, pega alguma dessas ferramentas de transcrição online, transcreve, aí copia o texto que ela transcreveu, joga no ChatGPT e pede ele pra analisar pra você. Quando você faz isso, você vê a capacidade do negócio de resolver o problema, você já acende uma luzinha e fala, e se ficar automático? E se eu conseguir ajustar? E aí você começa a pensar em como fazer isso de uma forma mais inteligente. Eu tenho dois pontos aqui, né? Esse último que tu falou ali de pegar as calls agora dos vendedores e avaliar, eu quero fazer a mesma coisa para V4, né? Porque no fim das contas a gente tem 5.000 reuniões por semana acontecendo, quase 6, que a gente tem... a gente só tem alguma noção do que aconteceu naquela reunião caso dê alguma merda com o cliente. Então, sei lá, o cliente pediu para cancelar por algum motivo, a gente vai acabar olhando para aquelas reuniões e entendendo. Mas sem esse trigger aí de um problema, eu não consigo olhar 6.000 reuniões, é impossível, né? Então a ideia é conseguir usar esse mesmo processo para entender, pelo menos pegar um feedback da reunião. TLDV? A gente tá nesse processo agora para testar o TLDV, porque eles não tinham liberado ainda a API, né? Agora eles estão liberando a API, daí vai ficar mais fácil pra gente poder pegar tudo. O problema ainda é que, por eu ter 6.000 reuniões e são, sei lá, quantas centenas de pessoas diferentes, de vários lugares diferentes e tal, é um pouco mais difícil de garantir que o TLDV vai acessar e que tá todo mundo usando e pegar esses dados. É um pouco mais complexo do que com o meu time de vendas. Tipo, se eu tô com o meu time de vendas, tá todo mundo ali, todo mundo tem que seguir o processo. Eu lembro que tem aquela ferramenta que é concorrente deles, que é uma rosinha. Esqueci o nome. Fireflies, essa daí. Eu lembro que ela tinha uma feature que ela entra em calls, ela entra em toda call que ela tiver convidado. Então isso já me ajuda. O TLDV também entra. Eu não sei se ele faz isso, velho. Mas enfim, isso é um problema nosso, né? Mas eu só contando aqui pra galera, né, pros ouvintes, que a gente, como uma assessoria de marketing, a gente quer fazer isso. A minha big idea é a seguinte: se eu consigo treinar a minha AI o suficiente ali, né? Fazer o fine tuning, ou nesse caso é um fine tuning, pelo que eu aprendi aqui contigo, de o que é uma boa call, o que não é uma boa call, e ele entender isso. Toda vez que eu pegar uma transcrição, ele vai analisar várias partes dessa transcrição, e ele vai conseguir me dizer, isso aqui tá bem próximo das boas calls, isso aqui tá mais próximo das calls ruins, e dar uma nota. Então eu consigo pensar claramente num dashboard, onde eu vou ter todos os meus clientes, poder filtrar os meus clientes e ter uma média de como que tá indo a qualidade dessas calls, tá ligado? Pra mim isso, seria bizarramente maravilhoso, entendeu? E tem formas de você pensar nisso, né? Você pode, por exemplo, mesmo sem fine tuning, você pode pegar 10, 15 exemplos. Vamos falar que toda reunião ela é dividida em 4 partes específicas. Todas elas deveriam ter um script específico igual ao de vendas. Você consegue pedir pra pegar aquela reunião, dar pra ele, cara, toma aqui 10 exemplos dessa parte boa, 10 exemplos dessa parte ruim. No prompt mesmo. By the way, essa aqui aí você vai lá e você pega a reunião inteira, pede a AI, extrai essa parte da reunião, o que foi falado. Agora você roda um segundo ponto que é, compara com esses exemplos que eu dei. Essa parte foi boa ou foi ruim? Legal. Faz isso pra próxima, essas 4 partes, consolidar a nota. Pô, legal. Mesmo sem fine tuning, tem o Hopre, né, que é os resultados, objetivos, premissas, riscos e entregas. Então, mesmo sem fine tuning, você conseguiria, entre aspas, rodar muito rápido pra testar. É que eu acho que pelo... Porque o problema do fine tuning nesse caso é, dependendo do tamanho da janela de contexto da AI que você está usando, é muito difícil para ela, vai ser muito difícil você fazer o fine tuning que funcione de fato. Porque se a janela o tamanho da sua amostra do fine tuning, né, cada amostra, o fine tuning são milhares de amostras ali. Dependendo do tamanho de cada amostra, se ela for muito maior que a sua janela de contexto, a qualidade do fine tuning diminui. Entendi. Se tu tiver muitas amostras, tu disse? Não.
tanto faz. Assim, vamos falar que você tem um número mínimo de amostras que precisa lá. Tá bom. Se cada amostra for muito grande, no sentido de ela é maior do que o contexto que a AI trabalha de uma vez só, geralmente Entendi. Os 8 mil tokens lá, tokens, ela não vai fazer um bom fine tuning. Por quê? Porque ela não consegue processar aquela sua amostra. A minha dúvida é justamente fazer sem ser por fine tuning, porque eu entendo que quando tu faz por fine tuning com as APIs, tu tem uma janela maior, né? Tu consegue usar mais tokens. A janela 32 mil tokens, vamos ver assim. Então, depende do modelo que você está usando. Por exemplo, o GPT-4, ele tem o GPT-4 base lá, que é 8 mil, o GPT-4 32K, que é 32 mil, e agora o Turbo, que é 108 mil. Holy shit. Eu tô pensando no GPT-4 que tem ali quando você abre. Então, esse não é 32. Imagino que esse não. É 8. Que é parecido com o 3.5, que era mais ou menos isso. Não, né? o 3.5 é 4. Dobra. Cara, e dobra. E token não é palavra, tá, gente? Token sim. Tipo assim, a gente tá falando de mais ou menos 5 caracteres. De 20 mil pra 40 mil caracteres. Coisa pra caramba. Eu lembro que eu fiz um teste nisso que ele fala que tem memória, né? Aí eu peguei um contrato, inclusive o contrato do meu aluguel de carro. Aí eu peguei, e aí eu fui dando upload em vários pedaços dele e fui testando. Qual que é a cláusula 1? Qual que é a 2? Qual que é a 3? E aí depois que eu fiz o upload em todos, ele não lembrava da 1, não lembrava da 2, ele bugava, ele se perdia, né? E aí isso é um negócio legal do RAG, porque na hora que você sobe, você pergunta 1, ele vai tentar achar cláusula 1 e vai falar, putz, esse pedaço, esse chunk aqui tem escrito cláusula 1. Então, exato. Ele é a cláusula 1, deixa eu ver o que ele tá falando. Tinha uma outra pergunta que eu queria fazer. Lembrei. Que é o seguinte, tu não acha que no mundo de hoje a gente já não conseguiria, inclusive nos nossos negócios aqui, fazer a parte da qualificação, pelo menos uma parte significativa das qualificações que a gente precisa fazer no processo de vendas via WhatsApp com AI? Vocês já estão tentando isso ou não tentaram ainda? Ainda não testamos. Eu acho que sim. Eu quero testar, eu vou fazer isso agora já. A gente achou uma plataforma que faz exatamente isso e tal. Eu acho que sim. Eu não vejo por que não, cara. Assim, porque na hora que eu paro e eu penso, tem uma crença muito forte no time comercial que precisa ligar, né? A galera até brincar, pega o telefone e liga, né? O PPT pega a porra do telefone. Cara, eu penso como cliente, o que eu quero? Vai ter cliente que prefere a ligação, mas assim, como cliente eu quero resolver meu problema rápido. Sim. Se resolve o problema e é rápido... tu deu o exemplo do timing, né? Tem aquela pesquisa famosa lá, que se tu não liga em 5 minutos, tu perde 80% da taxa de conversão. Pô, assim... Não acho que 8 vezes, na verdade, né? 8 vezes. É isso. Nossa, então, tipo, não é 80%, é 8 vezes, que é muito pior no caso. Então, tipo assim, eu não acho que se eu atender o meu cliente em 5 minutos, 100% das vezes, eu vou converter necessariamente 8 vezes mais, mas que eu converta 5% a mais. Já tá bom. E tem um ponto que é importante. E outra coisa, que você usando o WhatsApp, você converta a mesma coisa. Até um pouquinho pior. 5% menos. Só que você funciona 24/7 com custo muito menor e com a capacidade de escala muito maior. E aí? A teoria é boa, né? E o principal que eu acho que é o ganho é justamente o das 24 horas. O cara que tá ali na nossa call, depois eu até posso passar ali pra ti o pessoal, se tu quiser fazer, eles fazem POC de graça e tal, é bem interessante, assim. Ele deu um exemplo muito bom que é tipo assim, até que hora teu time de vendas trabalha? Normalmente, na média. Ele vai trabalhar principalmente no horário comercial, ele deve estender um pouquinho mais, porque vocês são bem malucos. Né? Nossa, vai, até umas 8 da noite ali tem gente trabalhando bem lá. Bastante gente, tipo... assim, a galera começa mais tarde e termina mais tarde. Quer ver, eu vou dar um exemplo melhor, então. Se o teu time trabalha até umas 8, que hora que eles vão comprar coisas? Entendeu? Eles vão comprar depois das 8, né? Sim. Tipo umas 8, 9, 10 horas da noite, eles vão estar ali no Instagram, vão estar dando uma olhada no negócio e tal, o próprio Thales, enfim, todos vocês lá. Então, nesse momento, se tu chamar alguém no WhatsApp, eu quero ir naquela flutuar, já viu? Aquele negócio de flutuação e tal, de relaxamento. Já. É do Arada, né? Eu não sei se é dele? Ele é sócio, Ele indica, deve ser sócio, alguma coisa assim. Ele é sócio lá. Então, eu não fui Patrocina ainda. Nós, Arada. Mas eu, por exemplo, se eu mandar uma mensagem pra eles às 11 horas da noite, eles não vão me responder, tá ligado? E é um negócio que AI responde aquilo ali perfeitamente. Todas as dúvidas que eu tenho sobre aquele negócio, ele vai responder com muito mais contexto e muito melhor do que qualquer vendedor. Cara, tá ligado? E aí o negócio que hoje a galera fala, vendas complexas. Cara, teve estudo já mostrando que a AI consegue ser mais simpatética do que médico. Consegue atendimento de suporte de mercado financeiro. É paciência infinita, velho. É um negócio bizarro. Se você sentar e pensar e estruturar e fazer direitinho, cara... Tem pouquíssimas coisas que não dá.
vale a pena, dado o seu volume, dado a sua capacidade? Tem várias perguntas se no seu caso específico vai valer a pena. A minha visão é que existem pouquíssimos casos em que não dá. Uhum. Principalmente quem atende de maneira virtual. Sim. Cara, principalmente virtual. Putz, loja física, eu acho que ainda tá um pouco longe. Online, cara. Putz, hoje loja em dia, física, até, mas em que tipo assim, sentido não, tu coloca diz? AI pra substituir um vendedor na loja física. Ah, não. Beleza. É, e mesmo assim... Como que ele vai substituir? Eu vou Cara, falar eu com tava- o Totem lá? Que porra é essa? Eu tava voltando de Nova York e tinha um robozinho dentro do como é que chama? Do VIP Lounge lá, né? Aham, O negócio. sim. E dá pra você falar com o robozinho. Eu falei, cara, se tivesse uma AIzinha nele pra conversar e pedir as indicações, seria top. Ah, mas é que tu é muito... Já, não é Não, entusiasta, mas assim- você gosta, você já tá acostumado. Não, mas pensa. Mas é estranho também. Mas, de novo, eu ia me pensa. sentir meio... Acho que muita gente ia se sentir meio otário de ter que falar com um robô, tá ligado? No Eu meio acho da que é rua. hábito. Cara, Não, sabe, claro. sabe uma coisa que é bizarra? A Pode galera, e eu vi isso muito engraçado. A galera julgava quem andava com Fone fone. grande. Não. Fone. Essa ideia de fone na orelha, né, pra atender telefone e tal, ela não é nova. Ah, aquela fita E a assim, galera achava isso que, tipo, o nego que usava aquilo não era um que tinha, tipo, clipes e tal. Hoje tá todo mundo usando a porcaria do AirPods. Uhum. E ninguém julga mais. É, mas aqui Então é tem uma pequenininho, né? questão. É elegante. Então, mas tem a questão. Sim. Ah, e cara, e mesmo a galera que usa fone, headset mesmo assim, a galera. Sim. Então, eu acho que tem uma questão de hábito. Tem uma questão de Sabe se que eu- tornando normal. Sabe aonde que eu acho que esse negócio pode ser que vire algo muito útil no físico mesmo? É aqueles exemplos que eu sei que o pessoal do Google lá deu uma errada, né, naquele formato que eles fizeram o vídeo, que parecia que era tudo real time, não sei o que e tal. Sim. Mas se chegasse nesse nível de, tipo assim, eu entrei numa loja e, sei lá, eu leio um QR Code, ele abre aqui Tô dando um exemplo mega idiota, talvez não seja esse o melhor formato, mas enfim. Eu abro aqui que nem aqueles QR Codes que tem às vezes no site... Eu vi no site da Samsung isso. Que tinha um AR, QR né? Code de AR, exatamente. Que daí eu podia ver como é que ficava na minha casa e tal. Pô, isso é um uso bem legal. Agora imagina a mesma coisa. A Meta tá Eu lançando chegando no lá- óculos dela, né, nos Estados Unidos já funciona, que é o multimodal. Ele tem a câmera, Uhum. né, a galera do YouTube tá vendo, a galera do podcast não, mas eu tô com um Ray-Ban da Meta. Ele tem uma câmera. Uhum. Você consegue, tipo, olhar pra um prato de comida e falar, hey, Meta, Que how porra é much essa? calories do you have? Tipo, abrir sua geladeira, olhar pra ela e falar, cara, o que eu posso cozinhar com o que eu tenho na minha geladeira? Sim. Então você consegue ir fazendo essas coisas no mundo físico. É. Mas aqui, pra mim, volta no Copilot, né? Eu tô ajudando a pessoa a fazer. O meu exemplo do Isso. robozinho é substituir o humano no processo. Não, então, eu acho que uma forma de substituir o humano seria esse tipo de tecnologia, tá ligado? De, tipo, eu ter aqui no meu celular um negócio pra ler e tirar todas as minhas dúvidas sobre os produtos. Sei lá, vou pegar aqui um tênis. Pô, esse tênis aqui, como é que ele é? De que categoria ele é e tal. As mesmas perguntas que eu faria pro vendedor, eu vou você fazer faz ali no app rapidamente, boa. tá ligado? Poderia ser um caminho, enfim, né? Mas a gente tá aqui viajando Aquela já. Amazon Go Store. É isso. É, exato. A tecnologia era... Eu não lembro como é que RFID funciona. aquilo. RFID, né? Ainda tem, né? Eles ainda a Amazon Go Store ainda funciona. Imagina isso acoplado com a AI pra te explicar cada produto se você tiver em Perfeito. dúvida. É isso? Perfeito. É. Ou uma dúvida muito idiota. Eu tava comprando um bagulho no mercado esses dias, eu queria achar Rapidez. Falei, caralho, onde é que tá o Rapidez? Pô, se tiver uma AI da loja, ele não sabe onde fica geralmente o Rapidez, onde ele é reposto. Ele vai me dizer, corredor tal lugar. Né, que é a mesma coisa que eu tive que sair catando alguém no meio da loja, tá ligado? Que é uma coisa que a gente tá mega acostumado hoje, né? Enfim, eu acho que é isso. Mais algum ponto? Não, acho que é isso. Top, pô, ficou muito maior do que a gente imaginava aqui. Então, pra você que está nos assistindo, muito obrigado por você estar aí no YouTube. Deixa aquela stack, você já sabe, like, comentário, curtida. Like, curtida foi foda, né? Compartilhamento, né? Comenta ali embaixo pra gente o que você achou. É um assunto que claramente a gente gosta. O João é mais nerd ainda, muito mais nerd do que eu aqui nesse assunto, mas eu sou bastante entusiasta, gosto bastante, uso o máximo que dá. E tenho boas ideias ali, consigo passar algumas boas ideias pro time e a galera vem executando também.